Eu sou Manu Moreira e esse é o Verdades Maternas. Normaliza, porque a mãe perfeita é fictícia. E aquela do Instagram também desliza. Uma hora toda mãe fica perdida. E tamo junto. Meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Desculpe aí nossa semana sabática, né? Que a gente teve que parar um pouquinho aí. Até mesmo para a gente dar a nossa solidariedade, né, ao povo gaúcho, ao meu povo, né, que eu sou gaúcha, moro aqui em Santo Antônio da Patrulha, sou natural de Porto Alegre, né, então para mim foi muito dolorido, não tinha, assim, ânimo e nem... Tava terrível a situação, eu tava destruída por dentro, estou ainda destruída por dentro por ver a cidade que eu morei e que eu nasci e me criei daquele estado. Mas voltamos à nossa gravação aqui, né? Voltamos à nossa rotina diária, aqui, nossa rotina semanal, tá? E hoje a gente vai falar sobre amamentação. Gente, vocês tiveram um filho, ponto. Essa criança tem que se alimentar, né? O que a criança basicamente faz nesses primeiros 3 meses? Ela se alimenta, ela dorme e faz suas necessidades, ponto. Entendeu? Então, nesse ponto, né, a gente faz o que? A gente tem que alimentar a criança. Depois, com o tempo, eu vou fazer um tutorial para mostrar como é que troca a fralda e tudo certinho. Com o boneco, claro, porque meus filhos não tem como fazer, né? Até porque a gente não pode mostrar certas coisas, tá? Então, assim, como é que a gente faz uma troca de fralda? Como é que a gente faz a pega? Como é que a gente faz a amamentação? Enfim, se você tem alguma dúvida, deixa lá no seu e-mail, no nosso e-mail lá, verdadesmaternasoficial@gmail.com, tá? Deixa lá e deixa o seu... tu pode ser aqui nos comentários também, deixa aí pra nós, tá? Mas como é que se dá a amamentação? Você ganhou a criança, você fez o parto normal, o parto cesárea, né? Que no caso são diferentes, o parto natural, o parto normal, ele é feito, no caso, a criança sai, né, e não é feito nenhuma, assim, ajuda, certo? A única ajuda que é a força que você faz, né, e a criança sai, como diz, parto normal, parto natural, tá? Como os cachorros, os gatos, os animais têm, né, o ser humano também faz a mesma coisa, ele faz a força e a criança sai. O cesáreo já é feito tipo uma cirurgia, né? Que são cortadas 7 camadas de pele e ali se faz. Quando é feito uma cesárea, tá? No caso que são 7 camadas de pele ali que tem, que você corta, no caso o médico obstetra faz o corte ali, né? Para que a criança possa passar, geralmente de uma parte do quadril a outra, né? Você faz aquele cortezinho e ali você tira a criança, né, que está em trabalho de parto ou não, porque tem algumas que nem no meu caso foi uma cesárea agendada. O que é uma cesárea agendada? Cesárea agendada é quando alguém tem alguma comorbidade que não pode ganhar de parto normal e aí através do obstetra e através de um especialista daquele problema que a pessoa tem, no meu caso, eu tenho um DVP, eu não podia ganhar por parto normal, né, por causa da força que eu faria, então, porque poderia prejudicar o DVP, que depois isso eu falo em outro vídeo, certo? Então, por isso, eu tive a cesárea agendada. Só que essa agendada, ela é feita pela obstetra junto com a pessoa, no caso, ali a especialista, né, a especialidade daquela comorbidade, por exemplo, no meu caso era neurologista, então cada um tem cada um tem o seu problema ali, vai ser resolvido daquele jeito. Aí, após que você ganha a criança, né, o que acontece? Tem a Golden Hour, que é, no caso, a hora dourada. O que é essa hora dourada? É quando a criança se conecta no peito da mãe. E ali a gente pode ver se a criança vai ter uma boa pega ou não, se ela vai ter uma adaptação àquele mamar, certo? Se você vai conseguir dar o mamar para a criança. E isso quem faz é uma enfermeira, após que a criança nasce, ela já saiu ali da barriga, já bota no peito na criança no peito, né? Já coloca a criança ali no peitinho, ali pra mamar e tudo mais e tal. E a criança faz a pega, tá? O que vai sair no início? É um colostro. O que é um colostro? No caso, ele é todo o leite rico que tava ali, assim, acumulado, né? Nos últimos
nas últimas semanas da gravidez, e aí aquilo ali vai ser bem grosso, tá? Às vezes um aspecto meio estranho, sabe? Mas ele vai ser bem grosso, tá? E ali vai ter tudo que a criança precisa nas primeiras semanas de vida. Depois disso, aí o médico vai ver se realmente você vai continuar com a amamentação no peito ou se vai fazer, no caso, uma amamentação por fórmula. O que é isso? É uma fórmula, tá? Aquele potinho, não é Nestogen, não é farinha láctea, não é nada disso, tá? É uma fórmula onde você vai comprar, ela é um pouco cara às vezes, tá? Dependendo de alguns lugares, ela é um pouquinho cara, mas você vai com um papelzinho na farmácia, eles vão te dar essa fórmula, tá? Ou você vê se consegue achar, tem algum lugar que você consegue achar em atacado, mas geralmente é mais assim, você vai comprar mesmo em farmácia, certo? E através dessa fórmula, né, aí a criança se amamenta. Ah, mas o leite é ralo. Não, o leite não é ralo, meu amor. Ele tem ali a quantidade certinha que o doutor, de acordo que tu vai nas consultas pediátricas, né, ele vai te mostrar ali o quanto a criança pode amamentar, entendeu? Né? Por isso que tem as consultas pediátricas de 2 em 2 meses. Nos primeiros 2 meses, depois nos 4 e nos 6. Essas são as consultas pediátricas obrigatórias, certo? Assim que você ganha a criança, que você sai lá da maternidade, o que acontece? Você leva a criança depois de 7 dias, né, para fazer a consulta para ver como é que tá a criança, certo? Mas também tem que fazer nessa semana que a criança nasceu, após você sair da maternidade, se eu não me engano é com 4 dias, você tem que fazer o teste do pezinho e também a vacina BCG, certo? E a da hepatite. São as vacinas iniciais da criança. A amamentação, ela é de acordo com o que o seu bebê sente de fome ou de acolhimento, porque a amamentação, ela não é somente o alimento em si, mas é o acolhimento do colo, o acolhimento do mamar, o acolhimento de tudo, entendeu? Porque a criança passou 9 meses na sua barriga, tá? Só tinha a placenta ali e o líquido amniótico, tá? É o que ela conhecia. Então, quando ela tinha algum problema, alguma coisa tipo, ela se aconchegava ali, ela ficava procurando um aconchego. E é isso que ela vai buscar no seu colo. Não, a criança não fica mimada pro colo demais ou por amor demais, certo? A criança, ela tem aquela coisa do acolhimento, ela busca o acolhimento através da amamentação. E não importa qual tipo de amamentação você está dando, seja no peito ou seja na fórmula, o acolhimento ele é igual, certo? Aquele olho no olho, sabe? Aquele mãozinha no peito, ou mãozinha na mamadeira, ou mãozinha na sua mãozinha. Então, sabe? É tudo, digamos, uma conexão entre mamãe e bebê. E isso é uma hora maravilhosa que tem ali junto com a criança. O seu bebê não precisa mamar de 3 em 3 horas, certo? Ele pode fazer a livre demanda. A criança chorou, já coloca no peito ali. Mas acima de 3 horas ela não pode ficar sem tomar. Então, quer dizer, de 3 em 3 horas você pode dar, ou até menos que isso, entendeu? A criança tá com fome, dá mamar. Primeira coisa, a criança chorou porque a criança chora por 3 coisas, tá? A criança chora aqui por 3 coisinhas, que é o mamar, a fralda suja ou então o sono. Deu, certo? E se ela tiver uma cólica, se ela tiver alguma coisa do tipo, mas geralmente ela chora por esses 3, certo? Então, o que acontece? Você tem que primeiro dar o peito para ver se é realmente a fome. Se não for a fome, dá uma olhada na fralda. Se não for a fralda, dá uma embaladinha, bota no peito, né? Ou dá um mamazinho, alguma coisinha. Não dá água, não dá suquinho, não dá nada dessas coisas, gente. Até o 6º mês tem que ser ou a fórmula ou o peito, o leite materno ou então o leite da fórmula para a criança. Não dê outra coisa a não ser isso. A OMS e a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles indicam que você tem que dar para a criança até o 6º mês somente leite materno ou a fórmula que o médico estipular para você. É exclusivamente esse tipo de alimento que a criança deve tomar e deve utilizar, certo? Não dê caldinho de feijão, não dê mingauzinho de maisena, não dê nada a não ser o leite materno ou a fórmula, porque o estômago da criança está se adaptando, está ali
se formando e também se dilatando aos pouquinhos. E o leite materno, ele vai fazer isso de uma forma suave. O leite materno que eu falo, no caso, tanto a fórmula quanto o leite do peito, tá? No caso, o leite materno ou a fórmula, eles vão fazer isso gradualmente, já que tanto o caldinho de feijão ou até mesmo a farinha láctea ou qualquer coisa desse tipo, o que acontece? Eles têm muito açúcar e aí vai dilatar demais e a criança ainda não está preparada para isso. O organismo dela ainda está em desenvolvimento, porque até então ela só tinha da bolsa amniótica. E não existe leite gordo, leite magro, leite forte, leite fraco, não. O que existe é que o seu bebê, ele demanda de uma fome X. E cada semana o estômago dele vai dilatando aos pouquinhos, tanto o estômago quanto o intestino. Por isso que muitas crianças têm cólicas. Também devido, porque tudo que a gente come passa pro leite materno, tá? Então, o que acontece? A gente tem que aguardar, ver, né? Testar ali, vai testando conforme a sua alimentação, né? E ver o que realmente, se você comeu uma determinada comida, deu gás na criança, dá uma retirada, entendeu? Eu vi que isso. Toma algum chá que aí vai passar para criança. Não dê chazinho, não dê leitinho, não dê nada desse tipo de coisa. A criança precisa, tudo que ela precisa está no leite materno. Tanto natura quanto na fórmula, tá? A criança não precisa tomar água. O leite já tem essa água, tanto na fórmula quanto no peito. E isso pode dar cólicas, gases, que a criança vai acabar sofrendo com isso. E pode até mesmo, como eu já falei, ir a óbito por causa desses gases. Porque o feijão, como eu falei também, tem o seu açúcar ali, a cremogênia, ou até mesmo o mingauzinho de maisena, ele tem um açúcar. E aí acontece disso, a criança não está preparada, o organismo dela ainda não está preparado. E outra coisa, o aleitamento materno, tanto a fórmula quanto o natural, o que acontece? A criança determina o quanto ela está satisfeita. Quando a gente dá o caldinho de feijão ou até mesmo o mingau, o que acontece? A gente vai colocando, a gente não vê que a criança está realmente ali satisfeita ou não, entendeu? E aí, no leite, ela vai dar ali o ponto que ela está satisfeita, porque eles vão muito pouco em várias vezes. Então, crianças que vão se alimentar com o caldo de feijão ou até mesmo com alguma farinha láctea, ou até mesmo com outro tipo de comida que não for o leite materno ou a fórmula, o que acontece? Pode dar uma infecção e até mesmo hemorragia no intestino, certo? E aí pode ir para o hospital, certo? Com 2 meses e até mesmo vir a óbito, por causa que ela não está acostumada ainda a esse tipo de fermentação, sabe? Porque o feijão tem a fermentação dele natural, né? A farinha láctea tem a fermentação natural dela, porque contém açúcares, certo? Do próprio produto, entendeu? Mesmo que é do feijão, mas o feijão tem assim o seu açúcar ali, certo? Mesmo que ele seja natural, mas ele tem ali o açúcar que faz a fermentação dele. Uma coisa que acontece, né, nas primeiras semanas ali, depois que você tem o bebê, né, que é o bebê nasceu, o que acontece? Você tem a pojadura. O que é isso, a pojadura? Que nome estranho, gente. O que acontece? Você ficou ali 9 meses com aquela criança. E aí a sua proclatina começou a se desenvolver no final da gravidez. Certo? Certo. Aí o que acontece? O seu seio era de um formato. Ele foi ali, né, expandindo até ficar uma forma ali que tanto os canaizinhos ali, os ductos lácteos, né? O que acontece? Eles vão também se preparando para sair o leite. E, gente, quando você estiver grávida, não mexa nessa teta. Não mexa nesse seio, pelo amor de Deus. Deixa o teteto em paz. Por quê? Não precisa de bucha, não precisa passar nada. Você só vai machucar o seu peito. E aí, quando a sua criança precisar, aí você vai estar com o peito machucado e ela vai ter que ir para mamadeira. Então não precisa de você fazer nada nesse peito. Deixa o peito ali, ele vai ter 2 a 3 anos, em média mais ou menos, para ser mordido, mordiscado, puxado. Você vai ver, tá? Como eu tava falando da pojadura, o que acontece? O seu leite,
todo ali nos últimos 3 meses ele começou a ser produzido, a prolactina e tudo mais e tal. Aí o que acontece? O seu peito, logo que a criança nasce, entendeu que você já ganhou a criança, então ela precisa ser alimentada. E aí ele produz demais o leite, entendeu? Vai vir muito leite ali, a prolactina ficou bem louca da cabeça e tal. E aí, que é um hormônio do leite, né? Do leite materno. E aí ele vai dizer, não, nós temos que alimentar essa criança, porque não sei, entendeu? E fica aquela coisa. Aí você vai ficar com um peito desse tamanho, certo? O dobro do seu peito que você tem normal, né? Vai doer muito, certo? Pode até dar calafrios e até um pouco de febre. O que você pode fazer para ajudar a sua pojadura ser um pouco menos dolorida? Porque ela vai acontecer de alguma maneira, tá? Quando eu tive a minha, eu tive um susto, porque eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo no meu peito? E eu tremia de frio embaixo das cobertas, né? Porque aqui no sul é frio, certo? Mas eu tava com mais frio do que o normal. Para você aliviar essa pojadura, o que você pode fazer? Você pode tomar o banho, na hora de tomar o seu banho, você pode pegar e dar uma aliviada ali se você toma banho quente, colocar um pouco na água morna para gelada, certo? E colocar o peito e fazer massagens. Fazer massagens circulares, ele não precisa amassar, não. Só dar umas apertadinhas assim, certo? Quando você vê que o leite está saindo, tá? Porque que acontece? Pode ser que o seu leite fique ali com pedrinhas, certo? Fique ali com alguns nódulos, como se fossem nódulos, né? Parece até mesmo que a gente acha que é câncer, coisa do tipo assim, mas não é nada disso, tá, gente? É somente uns nódulozinhos que como se o leite tivesse empedrado, certo? Que falam na antiga como se o leite tivesse empedrado ali. E aí o que acontece? Se você colocar ali, fizer essa massagem durante o banho ou colocar uma folha de repolho congelada, tá? Ali geladinha, você o que faz? Pega a folha de repolho grandona, né? Faz um furinho no meio onde vai ficar ali o bico do peito, certo? Você vai colocar em cima e deixar por um tempo. Quando você vê que tá vazando leite, você vai pegar o seu coletor de leite e vai fazer, no caso, a coleta ali, certo? Tem a manual, né? No caso, tem os coletores manuais e tem os coletores elétricos, tá? Que você encontra em qualquer plataforma de compra. Mercado Livre, Shopee, Shein, em qualquer lugar você pode encontrar. O coletor de leite é isso aqui, tá? O que acontece com esse coletor de leite? Eu tenho ele já há 3 anos, porque foi quando eu comprei pro meu primeiro filho, né? Que é o Miguel, tá? Aí também o Rafa também chegou a usar, porque, né, a cordadura foi da mesma maneira, só um pouquinho menor, mas foi um pouco também dolorido e tudo mais tal, tá? Mas esse aqui foi o meu melhor amigo, gente, vocês não têm noção, tá? Quando estava muito empedrado o meu leite, ou quando estava muito ruim, né, de que estava vazando, coisa do tipo, esse amigo aqui foi que ele faz o seguinte, ó, você coloca o peito aqui, deixa eu ver aqui, cadê meu peito? Aqui é meu peito, né, aqui o peitinho, tá? Você coloca aqui e, ó, você mesmo faz. Esse aqui é o manual, tá? Eu não vou fazer merchan de nada, certo, gente? Mas você coloca o peito aqui, certo? Nessa boca aqui, né? Porque ele fique bem selado. E você faz com a sua mãozinha aqui, ó. Fica puxando e o leite vai escorrendo por aqui, certo? Esse aqui é o manual. O elétrico eu nunca quis comprar, porque eu achei que machucava, coisa tipo assim, eu não tinha muito conhecimento. Então eu preferia manual que, se eu pudesse parar, eu parava sozinha e não tinha problema nenhum de me machucar. Esse coletor eu já tenho ele há 3 anos, né? Porque quando vai fazer 3 anos, na verdade, a partir de novembro vai fazer 3 anos, né? Por isso que ele tá meio usadinho assim. Coletor a gente não empresta, a gente não dá, certo? É um objeto totalmente, assim, pessoal e intransferível, que nem cartão de banco, certo? Caso você não consiga tomar o banho, ou no caso ali para fazer a massagem e tudo mais, e nem mesmo usar o coletor, você pode também pegar gelo, tá? Colocar num pano assim, bem limpinho, bem bonitinho e tudo mais, tá? Que não é usado para outros fins. Colocar gelo ali e botar em cima do local, fazendo assim, né? Fazendo aquela circunferência ali de vez em quando, tá? Até você sentir o alívio na mama, certo? E coloca a criança para mamar praticamente toda hora, porque aí quanto mais ele puxa,
mais a criança vai puxar ali o leite, mais vai aliviar, certo? E se você, assim como eu, não tem dinheiro para gastar muito com o enxoval, eu vou dar uma dica para vocês. Meias. Sabe aquela meia que você não utiliza mais? Aquela meia que você ganhou de amigo secreto, que tá furada, que tá rasgada. Não pode ser rasgada aqui, tá? Tem que ser na ponta. Mas tipo assim, tá furada na ponta, tá rasgada, o que que você faz? Ela tem a boca dela aqui, né? Que é onde você bota o pé. E aí, botou o pé aqui, fica aqui o pezinho fechadinho, né? Tá aqui o pé, tá? Beleza. Só que ela tá rasgada na ponta e o seu dedão fica pra fora. O que que você faz? Você passa o tesourão na ponta ali, onde tá rasgado, certo? Passou o tesourão ali, ela vai ficar tipo uma munhequeira, ó. Vai ficar de fora a fora aberta, tá? Aí o que que você faz? Você vem enroscando ela. Vem enroscando. Se você quiser fazer de maneira um pouco mais grossa, tipo a grossura de um dedo, não tem importância. Vem fazendo, ó. Vem fazendo de uma maneira que ela fique grossinha, tá vendo aqui, ó? Ó, ela vem vindo, tá? E aí ela vai ficar tipo que nem aquelas tiras antigas de cabelo, sabe? Quando a gente não tinha dinheiro pra comprar tira. Aí, olha só. Olha o que você faz, ó. É uma economia e tanto, tá, gente? Ó, tá vendo aqui? Ela vai ficar assim. O que que serve isso? Você vai colocar entre o seu peito e o sutiã para que possa absorver o leite e não sujar sua roupa. Existem também roscas de amamentação, que são isso aqui, só que são compradas já prontas, tá? Que no caso, essas rosquinhas são muito importantes para que a sua roupa ela não venha a sujar com o leite materno, que pode vazar, certo? Sim, o seu leite vai vazar na hora que a criança tá com fome, né, minha filha? Então, tu vai ter que fazer o seguinte: nem toda hora você pode dar o mamar pra criança, né? Tem horas que você vai estar no trânsito, ou você vai estar, sei lá, no ônibus, e a criança vai estar com fome e o leite vai vazar. E aí, então, isso aqui é o que ajuda a você não passar uma vergonha maior do leite ficar ali vazado na roupa. Sim, existem essas rosquinhas prontas. Você pode comprar em qualquer loja ali, né? Acho que, se eu não me engano, essas lojas que tem para criança tem essas prontinhas. Mas você também pode fazer. Eu tinha várias meias furadas, eu aproveitei todas, entendeu? Né? E eu tenho várias, eu trocava, né? Então é muito bom. Assim, nos primeiros 3 meses você vai usar direto. Depois, com o tempo, aí a amamentação ela vai ali se adaptando a criança ao jeito que a criança come e tudo mais tal, certo? Outra coisa, nem todas as mulheres têm aquelas, digamos, parece umas verruguinhas em volta do peito. A mãe das antigas tem, né? Mas as mulheres geralmente não têm, que são os tubérculos de Montanari, se não me engano, tá? Montanari, uma coisa assim. Eu sei que são os tubérculozinhos que parece verrugas, tá? No peito. Gente, não se preocupe, não tem nada de anomalia. Se você não tiver, também não tem problema nenhum. Eles são como se fosse uma almofadinha, certo? Para não machucar o seu peito. Mas se você não tiver, que foi no meu caso, eu não tive esses tubérculos, não se preocupe, também não tem problema nenhum. O seu bebê vai ter uma amamentação saudável, tranquila, certo? E aí não tem problema, isso não é nenhuma anomalia. Eu fiquei preocupada também, perguntei e a doutora me disse, não tem problema nenhum. Não é porque a tua mãe teve que tu tem que ter. E o mais importante da amamentação é ver se seu filho ele está ganhando peso. Se ele está ganhando peso é porque a amamentação está ok, certo? Por isso que todo mês a gente tem que verificar a pesagem, tudo certinho, para ver se ele está crescendo normal, certo? Para ver se não tem nenhum problema ali no crescimento dele, tá? E o leite é o que vai te dar ajuda ali, né? Você amamentando ele direitinho. O que acontece? O seu leite, ele vai amamentando essa criança e aí a criança vai ganhando peso, certo? Se a criança está amamentando somente peito e não está ganhando peso, aí o médico vai verificar se não precisa da fórmula, né? Ou se vai ficar só para fórmula ou vai ficar, no caso, uma amamentação mista, tanto peito quanto fórmula, certo? Mas aí o seu médico, né, o médico do postinho ali que você frequenta, que você de onde você mora, da zona onde você mora, ele vai te falar o que vai acontecer, certo? O importante é que a criança também tome todas as vacinas
de acordo ali no período, certo? Não esquecendo das vacinas da criança, porque isso é muito importante. Vacina da gripe também é muito importante, né? E verificar aí todas as campanhas de vacinação que possam incluir crianças menores de 6 anos, para que a sua criança esteja sempre protegida e você não tenha dor de cabeça nenhuma. Duas coisas que são muito importantes também em relação à amamentação é a pega e também a hidratação, certo? A pega é quando a criança vai mamar. O que ela faz? A boca, ela tem que estar em formato de peixinho. Entendeu? Quando ela for, ela tem que pegar a auréola para que possa fazer a sucção, né? E aí ali puxar todo a auréola e o bico para fazer a amamentação. Porque é na auréola que vai puxar todo o leite ali, entendeu? E também se hidratar demais. Você tem que tomar água, muita água. Quanto mais água você puder tomar, você tome. Porque é muito importante a amamentação, você estar hidratada. Para que a amamentação também possa ocorrer muito bem, tranquila, obrigada, entendeu? Aí você tem que utilizar ali a água. Tome água, assim, ó, desde a hora que acorda até a hora que dormir. Você já tomava água antes, normal. Assim, ó, triplique, duplique, quadriplique essa água, entendeu? Tome muita água, porque você vai precisar. E é isso, minhas amoras, certo? Vamos ficando por aqui, tá? E agora, o próximo vídeo que hoje a gente vai fazer, tá? A gente vai falar sobre vasectomia. Meu marido já fez a vasectomia, né? Já saiu o resultado, estamos liberados, né? Então, assim, vamos verificar com ele direitinho quando a gente pode fazer a entrevista, para que eles possam sanar todas as suas dúvidas, né? E a gente também verificar aí direitinho todas as informações, tá? E aí a gente vai conversar com ele, vamos bater um papo descontraído, como a gente já faz aqui, tá? E aí vamos verificar. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma questão aí, pode, não tem problema nenhum, certo? Pode ir para conversar com a gente, manda suas dúvidas ali por e-mail, tá? E também aqui nos comentários pode deixar também as suas dúvidas, certo? Que a gente tá aqui toda semana. A gente ficou essa semana aí devido a eu não ter estrutura nenhuma, né? Eu fiquei muito destruída em relação aos acontecimentos de Porto Alegre, né? Mas estamos aí de novo, tá? Beijão pra Porto Alegre, pra Canoas e pra Redores, aí onde já morei, certo? E assim, a gente tá... Vamos de novo. Não tá morto quem peleia, né, gente? Beijos, minhas amoras.